Olá! Então, agora nós vamos discutir o conteúdo da unidade 1, que corresponde à disciplina de semântica. E também algumas influências que vão ter do foco da pragmática na semântica, que é este sinal. Corresponde à questão dos textos, o significado de um texto, de uma sentença mais extensa, ok? Mas o foco é na disciplina de semântica. Qual que é o conceito, então, de semântica que nós temos? O objetivo é investigar o significado, como que ele surge, esse significado dentro da semântica, que é o seu objeto de investigação, de estudo. Quais são os complementos ou elementos necessários para tornar esse significado verdadeiro? A disciplina de semântica vai mostrar isso para vocês agora. Então, se o foco da semântica for o significado que é criado no português, ele é diferente do foco que é criado, o significado investigativo, como ele é investigado na Libras. Como que ele surgiu na Libras. Por quê? São línguas distintas, com modalidades diferentes, e no português, como que esse significado surgiu, ele vai depender antes de como que eu percebo a relação existente entre o quê? Entre uma referência e o sentido. E o que é esse sentido? São os aspectos culturais que estão unidos a essa questão do sentido e que juntos, na pragmática, vão verificar elementos de linguagem que vai resultar juntos nessa significação. É uma linguagem que corresponde a alguma imagem, a algum som que está dentro e que vai constituir esse significado na semântica no português. Então, a linguagem aqui é o foco, e a linguagem corresponde à pragmática, elementos da pragmática na semântica. Ele vai ter os elementos que vão influenciar na constituição do significado da semântica, essa pragmática. Mas já a pragmática, na Libras, a constituição do significado puro, né, que é o seu objeto de estudo, é da semântica. Igual acontece também no português, na frase, numa sentença. Mas a questão da pragmática, que é o significado que nós vamos retirar de um texto por completo, de um ato enunciativo, é a relação existente entre o quê? A forma como eu percebo visualmente esse mundo, junto em como eu uso, em como eu me expresso essa língua que é a Libras, dentro de um contexto. Então, a pragmática corresponde ao contexto em si, onde acontece o uso dessa língua, a expressão e as questões de como eu percebo o mundo e o contexto, que é a pragmática, que vai me dar os elementos constituintes desse significado da semântica. Mas independente, comparando os dois, o português e a Libras, independente dos dois, a gente precisa entender, imaginar como se fosse um triângulo, uma relação triangular existente entre a referência. O que é a referência? Pode ser um nome, pode ser um objeto, uma pessoa, um animal, mais o seu sentido, que é o aspecto cultural envolvido. Então, o sentido junto com a referência, um juntando com o outro, vai me dar uma base de como esse elemento do significado
surge? Por que que tem? Qual a relação desse significado que tem entre a referência e o sentido em conjunto? A associação dos dois me dá um significado de verdade e não de falsidade. Tanto na Libras, quanto também na questão do português. É isso que eu quero explicar, ok? O que vocês precisam entender? Mas como que funciona isso dentro do meu cérebro, dentro da minha mente, quando eu estou pensando? Independente de ser no português ou de ser na Libras, o que acontece? Primeiro, eu tenho uma referência ou um referente, que pode ser objeto ou uma pessoa. Quando eu vejo ele, eu percebo ele na hora, em questão de segundos, já se inicia automaticamente no meu cérebro uma procura. Ele começa a funcionar procurando uma relação. É como se fosse uma biblioteca de livros que vai combinar com os grupos, com as categorias que já estão inseridas cognitivamente no meu cérebro. Se eu não encontrar nenhuma referência com essas categorias cognitivas, porque o significado já corresponde à cognição mesmo em si. E ele é como se fosse um dicionário, a minha mente, a minha cognição. Se eu não encontrar nada dessa referência antes, se eu não tiver contato com essa referência, se eu nunca tiver visto essa referência, eu não vou entender o que ela é. Então, por mais que eu procure alguma combinação categórica dentro da minha cognição, dentro da minha mente, que parece uma biblioteca em si, o que significa? Que ela não pertence a grupo nenhum. Eu não consigo formar um significado. Então, ela não pertence a nenhum tipo de categoria que eu conheço, que está presente na minha memória. Então, eu fico pensando, o que será isso? Eu fico perdida. Eu fico procurando combinações dessas categorias com a referência que eu tenho. Então, o que significa? Que essa referência na cognição, ela ainda não existe. Eu preciso aprender sobre ela. Aprender sobre o seu sentido, os seus aspectos culturais fora, para poder acrescentar e constituir um significado na minha mente, na minha cognição, para compreender o conceito dele, as características dele, dessa referência que eu percebi que é nova, a sua forma, se ela é concreta ou não. Todas essas questões, todos esses elementos, eu vou acrescentando na minha cognição. E a combinação deles, a somatória deles, vai me dar um entendimento do que é essa referência agora. Aí sim, eu crio um significado e aí eu começo a conhecer, crio uma categoria nova para esse referente e eu começo a ter um significado dele. Eu encontro, depois se eu ver ele novamente, eu vou encontrá-lo e saber o que ele significa. Eu vou conseguir entender essa referência se eu vê-la novamente, porque eu construí um significado. Tanto no português quanto na Libras acontece isso. Isso é importante, esse triângulo de referência, sentido e significado, dentro da semântica nós termos presentes, porque isso influencia, e também as influências da pragmática na constituição do significado dessa semântica. O contexto, tanto no português, as influências que esse contexto vai ter, a questão da linguagem que vai ter, os elementos combinatórios dentro desse significado, ok? Obrigada, bons estudos a todos vocês.